Semana passada eu já me reportei ao presidente Pacheco para ele pedir a solicitação dos membros da Comissão Mista de Orçamento para que a gente possa instalar a comissão já desse ano. Ele me disse que iria fazer e a LDO só começa a tramitar depois de instalada a CMO, né? Então nós vamos esperar para que já está no prazo, a comissão do ano passado já venceu, a gente possa indicar os membros, o presidente esse ano será da Câmara, o relator do Senado e a gente ter o resto dos membros da comissão instalada. Salário mínimo de R$ 1.294 é a previsão para 2023. Presidente, como que o senhor vê isso? Talvez não tenha um ganho real a respeito do novo aumento? Não tem nada de oficial ainda, nós não fomos comunicados, não tem nenhum projeto que diga respeito a isso. Então nós vamos esperar, falar de perspectiva sempre é muito ruim. Especulação há tempo, o salário mínimo desse ano está vigente, vamos esperar como é que se comportam a inflação e todas as situações que a gente ainda vai se debruçar nesse primeiro semestre para ter uma perspectiva da economia para o segundo semestre e aí influenciar no valor, na remuneração ou na correção do mínimo. E no Auxílio Brasil, presidente? Vai ser pautada, normalmente, não, ainda não decidimos não, mas vai ser pautada, acho que na próxima semana, essas 2 semanas foram 2 semanas muito corridas, né? Estou tendo a oportunidade de chegar na Câmara agora, tem ali infinidade de deputados ainda para atender e na próxima semana a gente deve estar votando ou encaminhando os relatores dessas medicaturas. Você de voltar ao PL 2630, a urgência, o mérito ainda? Não, isso aí a gente está conversando com os deputados. Algumas notícias que ocorreram depois da votação da urgência fizeram com que alguns reflitam. Na realidade, alguns deputados têm a preocupação realmente com a parte financeira do texto, a monetização das redes, né, como é que a gente pode chamar, dos aplicativos. E isso pode ser resolvido muito facilmente. Eu sempre sou daquela versão que é trabalhar contra as versões, né, esclarecer os textos e a gente chegar num bom termo que ajude a gente ter um mínimo de conforto nesta área que é bastante polêmica, né? Então, se a gente for caminhando, vocês estão acompanhando todas as notícias que saíram aí nos jornais, as polêmicas sobre isso. Não adianta fazer polarização nem fulanizar. A gente tem que ter, na minha opinião, continua igual, é discutir a matéria, resolver os textos possíveis e colocar para votar se tiver número. Se não tiver número, vai acontecer do mesmo jeito. Nas próximas semanas? Não, isso é coisa de trabalho do relator com os líderes e os membros das bancadas que se debruçam sobre esse assunto. Só tem uma pesquisa que fala, não sei se o senhor viu para hoje, que diz que os parlamentares brasileiros têm uma grande influência sobre o orçamento. Ela totalmente infundada. Eu, assim que fui instado por 1 ou 2 veículos de comunicação, eu reportei a mensagem ao relator do orçamento, que depois, se vocês quiserem, eu mando a resposta dele para vocês. E os outros países têm instrumentos de institutos de fomento de economia e cada um tem a sua expertise de gerir o orçamento. Mas em todos os lugares do mundo o orçamento é feito pelo Congresso Nacional, pelo Parlamento. E eu costumo dizer, o tão polêmico orçamento do relator geral, ele tem tido sempre adequações para torná-lo mais transparente, mais acessível, mais justo, mais perto dos anseios populares. E ele equivale a 0,03% do orçamento geral da União. Então a gente tem que ter muito cuidado com esses números e como os outros países fazem. É muito fácil você fazer uma comparação rasa de um assunto sem profundidade. Eu fico à vontade para mandar para a imprensa a resposta que o relator deu, porque ela faz um estudo mais aprofundado de como se comportam essas questões orçamentárias mundo afora. Sobre as comissões, o acordo está valendo? Elas estão resolvidas, né? Nós fizemos na semana passada a reunião com os líderes. Eu hoje finalizei as últimas conversas com o líder do União Brasil. Nós vamos fazer alguns ajustes aqui. Eu preciso conversar ainda com os antigos integrantes do PSL, principalmente daquela ala que nos apoiou e que em cima dela nós fizemos o acordo para essas comissões, para tentar fazer um ajuste, mas elas estão resolvidas e vão ser encaminhadas de hoje para amanhã já para os partidos poderem indicar seus membros e presidentes. Presidente, depois de vários feriados, como é que está a pauta para a próxima semana? Expectativas de vocês com esse projeto? Nós temos várias pautas aí que estão aguardando, importantes, para deliberação, né? Há uma angústia
de notícias o tempo todo, eu entendo, mas é como eu já falei e tenho isso com muita clareza, nós vamos fazer votações normais até o dia 15 de julho, pauta agora presencial de terça a quinta. Então, as matérias normalmente virão a plenário, pode haver uma mudança no encaminhamento, talvez o líder do governo tenha que funcionar mais na articulação, principalmente com líderes da base, principalmente para arrumar os discursos que precisam ser feitos e as discussões dos temas que serão incorporados. A pauta, vocês sabem, ela é feita pelos líderes na reunião das quintas-feiras e elas estão entrando normalmente e com toda a facilidade ou dificuldade pelas relatorias. Muitas vezes os líderes pedem projetos que não tem sequer relator indicado. E a gente tem que seguir o trâmite de fazer o relatório, discutir e colocar. Então, muito apropriada é a discussão do 4188, por exemplo, a 1090 do FIES, a do Auxílio Brasil, não é? A questão da 1085, a desburocratização do sistema de cartórios, ali que envolve também o CNJ. Então tem várias matérias que podem andar. E a 1090, inclusive, com a discussão que eu tive semana passada com o presidente Pacheco, que nós não avançamos essa semana, porque não conseguimos reunir com a Economia nem com a Segov, para juntarmos Câmara, Senado, Economia e Segov, para discutir até onde vão os limites da questão do HELP ou do Refis e com a transação também para poder incluir na medida provisória, seria uma maneira mais adequada nesse momento. Hoje vai a questão das AES? Da medida provisória? Acho que não. Acho que não. Presidente, você ouviu os áudios do STM sobre Não ouvi. Como eu disse a vocês me pegaram hoje no verdadeiro quebra-queixo. Estou com a agenda cheia, sequer li o noticiário hoje, não tive tempo de ver. Inclusive estou com uns 40, 50 deputados me esperando para conversar. Mas não ouvi, não. Mas de qualquer forma são áudios que mostram os ministros do STM discutindo e falando sobre casos de tortura promovidos por militares. É muito difícil para mim, com a possibilidade de fazer um comentário sem ter ouvido e sem ter tido acesso às informações. Então eu prefiro me resguardar, porque realmente não os vi. Se tivesse visto, tinha falado com naturalidade. MP do auxílio tem algum risco mapeado? Tem alguma coisa que esteja travando? Não, ela é uma votação que ela vai ser, como tem sido aqui, disputada na possibilidade da polarização da esquerda e da direita, não é? Acima de tudo, a gente tem que ter responsabilidade. O Renda Brasil ele já veio inovando, ele saiu de uma média de 90 para 400 e de um teto de 180 para 852. Então acho que já é um número bastante significativo, não do tamanho que a população que está sofrendo muito com a alta das commodities, que é mundial, com a inflação que é mundial, com o preço dos combustíveis que é mundial, né, merecem, mas a gente tem que sempre prezar pelo possível, né? De vez em quando o Congresso não pesa a mão direito sobre as contas públicas, ele desequilibra. Vai ser tratada com toda a responsabilidade, com debate claro no plenário das possibilidades de se manter o texto ou de se alterar no que o plenário e a maioria dos deputados acham que é conveniente, senadores. Mas você acha que tem risco de aumentar, por exemplo, de mudar o valor? Porque isso aconteceu na primeira vez que foi votado, né? Que era 200, e o Congresso aumentou para 500 e o governo acabou levando para 600. Você acha que tem esse risco? Risco sempre tem, né? Você não pode... Nós não fizemos reunião sobre isso, nós não discutimos ainda esse assunto. É um valor que já está sendo pago já há 3 ou 4 meses, né? E, por certo, nós vamos chegar num bom termo. Eu espero que tenhamos responsabilidade sobre isso. Presidente, sobre as comissões, não sei se o senhor já falou sobre isso depois. Já. O prefeito deve ficar com o meio ambiente e educação. Como é que está O progressista deve ser saúde e meio ambiente. Saúde e meio ambiente. Saúde e meio ambiente. Mais alguma coisa? Tudo bem? Obrigada. Obrigado, gente.